Hi students, how are you? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Professora Paula, passando aqui para darmos início à nossa aula hoje, segunda-feira, a nossa aula de inglês. Um abraço forte a todos os alunos do nono ano A e do nono ano B. Continuem fazendo as atividades. Qualquer dúvida, estamos aqui sempre à disposição para ajudar vocês, tá certo? Antes de darmos início, relembrando, assistam o vídeo até o final e não deixem de, lá na descrição, deixar um comentário, tá certo? Então, vamos lá. Na nossa última atividade, nossa aula, nós tivemos a explicação sobre alguns modal verbs. Hoje nós vamos dar continuidade, acrescentando mais um, tá certo? Vamos lá. Let's go! O que são mesmo os modal verbs? Estão lembrados? Verbos modais, para que servem? Eles modam alguma coisa? De certa forma, sim, eles vêm, vamos lembrar. Eles são verbos auxiliares. Foi dito na aula passada, são verbos auxiliares. Se eles são auxiliares, eles vêm na frase acompanhando outro verbo. E esse outro verbo é chamado de verbo principal. E ele vem auxiliar esse outro verbo para dar um sentido a essa frase. A gente viu 3 na aula passada, que foi o may, o could e o can. Estão lembrados? Nós vamos acrescentar mais um aí na nossa lista. Anote aí, viu? Alguns dos alunos me enviaram até as anotações. Muito bem, vocês estão de parabéns. Mas é interessante vocês terem no caderno. Dá uma pausa aí no vídeo, tá certo? E anote aí os que a gente vai dar continuidade. O can, may, o could, a gente viu um pouquinho na aula passada e vamos acrescentar um might, tá certo? Vamos lá, relembrando. O que são mesmo os modal verbs? Os verbos modais, são um conjunto de verbos que dão um significado específico para um verbo principal servindo de auxiliar. É o que eu falei no início, eles vêm acompanhando outro verbo. Vamos voltar aqui. Mas, professora, qual é a tradução deles mesmo? Vocês lembram? Eles equivalem em português ao verbo poder ou dever. Podia, devia, certo? Aí vamos lá mais especificamente. Aqui, nesse primeiro momento, relembrando mais a questão do conceito. São utilizados para pedir permissão, dar conselho, indicar habilidade, possibilidade, obrigação, entre outros. Vale relembrar que nessa segunda sugestão aqui, ele está falando sobre o sentido, não é a tradução. A tradução a gente já sabe que equivale ao verbo poder ou dever. Mas eles são usados, para pedir permissão, conselho, indicar habilidade, possibilidade, obrigação, entre outros. Esse é o sentido que ele vem trazer na frase. Aí nós temos até aqui alguns exemplos, May I go with you? Eu vou com você? Eu posso ir com você? O que será que ele está indicando? I can do this? Eu posso fazer isto? Vamos para o próximo. Modal verbs. Quanto à forma, as características gerais dos verbos modais são: eles não têm infinitivo, primeira característica. Eles não têm conjugação regular completa. Eles não sofrem modificações como o acréscimo de S ou de ED. O que significa isso? Que por exemplo, a frase, ela está no passado. Aí o verbo modal, ele vai ganhar um ED no final. A frase está no presente. O verbo ganha o S? Não, ele não sofre modificação. Viu? Ele não sofre. Eles acompanham o verbo principal no infinitivo sem o to. Não pode ter o to na frase. E formam a negativa somente acrescentando not. Essa é a parte mais simples. Se eu quiser negar, pronto, só o not, pronto. Não tem acréscimo de mais nada. Viu? Aí nós temos o can e o could. O can equivale a poder ou dever, com correspondência a pode, podia ou poderia. O could, de certa forma, é o passado de can.
tá certo? É o passado. Então, aí a gente já tá sabendo de uma informação a mais. Como é que eu uso ele? Se ele não pode ser mudado, o can não pode ter acréscimo de ed nem de s. Se eu quero usar ele no passado, eu coloco ed? Não. Eu vou usar o could, que é o passado de can, tá certo? Ó, expressa capacidade ou habilidade. Aí nós temos aqui um exemplo, ó. I can swim, I could swim, I was 6. Eu posso nadar. Olha só, o can e o could usado nas frases. Eu posso nadar. Eu podia nadar quando eu tinha 6 anos. Olha só, não é? Uma frase no presente e outra usada no passado. É um exemplo aqui nítido, certo? Serve também para fazer um pedido, oferecer ajuda ou pedir ou dar permissão. Olha aqui o exemplo lá embaixo. Ó. Can you lend me your car? Você pode me emprestar o seu carro? Tá pedindo uma permissão, não é? You can sit down now. Você pode sentar agora. Você pode sentar agora. É uma permissão também. Could you repeat, please? Você poderia repetir? Por favor? Então, repetindo. Temos aqui os dois modal verbs. Um equivale ao presente e o could ao passado de can, tá certo? Vamos dando continuidade ao can e o could. Quando ele indica proibição, dedução ou possibilidade. You can't smoke here. Você não pode fumar aqui. Está nítido, não é? Que isso é o quê? É uma proibição. He could get a job. Ele podia ter aceitado o emprego. É uma possibilidade, não é? She could be at home yesterday night. Ela poderia ter ficado em casa ontem à noite, certo? E vamos para o may e o might. Olha só, o passado de may é might. Legal, não é? Com correspondência a pode, podia ou poderia, são usados para expressar possibilidade. Fazer um pedido, dar permissão ou ajuda de uma forma mais formal expressa dedução. May I come? Posso entrar? May I help? Eu posso ajudar você? E vários exemplos que a gente pode citar aqui, certo? Vamos para algumas questões aqui que a gente pode tomar como exemplo. Questions. Nós temos a frase He can, vocês estão vendo? He can run fast. Nós temos aqui o modal verb can, observe, e ele está acompanhando run, que é o chamado verbo principal, que é o verbo correr, certo? Ele pode correr depressa. Qual é o sentido que o verbo modal verb, está dando na frase? Ele pode correr depressa. Sentido de permissão, possibilidade, proibição ou capacidade? O que vocês acham? He can run fast. Ele pode correr rápido ou depressa. Qual é o sentido? É o sentido de capacidade, a capacidade que ele tem de correr rápido, certo? Vamos para o próximo. Nós temos aqui a frase, David can reach and talk on the phone at some time. Repetindo, David can reach and talk on the phone sometime. David pode escrever e falar ao telefone ao mesmo tempo. O can está acompanhando reach e dando sentido também ao talk. O reach e talk são chamados verbos principais. Qual é o sentido? Aqui não estamos marcando a tradução, é o sentido. A tradução a gente já sabe. David can reach and talk on the phone at some time. David pode escrever e falar ao telefone ao mesmo tempo. É uma capacidade? É uma permissão? Proibição? Possibilidade? Com certeza é uma capacidade. A capacidade dele escrever
e falar read and talk on phone at some time. Ao mesmo tempo. Então, a resposta aqui seria a letra A, também capacidade. Vamos para a próxima. Outra frase. Can smoke in here? Can smoke here? Can smoke here? Eu posso fumar aqui? Eu posso fumar aqui? Isso tá na cara que é uma permission, não é? Uma permissão, certo? Então é isso, pessoal. Aqui nós concluímos a explicação de hoje, mas ressaltando que a importância de vocês estudarem os verbos modais. O objetivo da nossa aula é vocês entenderem o sentido deles. Aí agora temos uma atividade, tá certo? Não esqueçam de tirar o print e mandar a atividade para mim. Então é isso, fiquem com Deus e um forte abraço.